Bom, continuando de onde a gente parou o outro vídeo, vamos ver mais alguns comandos básicos de Linux aqui que vão ser necessários. Se você dá um comando aqui, who, você mostra todas as pessoas que estão logadas no seu sistema. Who am I mostra quem é você. No caso, a gente está logado como root, né? Vamos supor que eu quero listar os processos que estão na memória. Então a gente usa o comando ps. Só que esse comando ps ele está mostrando alguns processos, né, mas do usuário, não está mostrando os processos do sistema. Então a gente tem algumas opções aqui. Qualquer dúvida que você tiver com qualquer comando, você pode rodar a opção help. Aqui, ó, ele te dá várias opções específicas de cada um. Ou você pode usar um manual. Só você escrever man, né, de manual e o comando. Aí ele vai abrir como se fosse um VI para você ler aqui tudo que você quer ver. Se você quiser sair, é igualzinho um VI. Aperta Q e manda sair. Há um exemplo aqui, ó. Ele está falando que para listar todos os processos do sistema, você pode usar a opção ps-e ou no formato BSD ps-ax. Um exemplo aqui, ó, ps-e. Olha lá, ele está mostrando, né, todos os processos do sistema. Só para relembrar que a gente viu antes, vamos supor que eu quero filtrar somente os processos do SSH. Lembra que o grep filtra uma linha, né? Olha lá, me mostrou somente os processos do SSH. Mas enfim, vamos voltar aqui, ó, a raiz. Vamos criar um diretório aqui de novo. Aliás, vamos criar dentro de root, é melhor. Então, pwd, estou dentro de root. Vamos criar aqui um diretório aqui chamado teste. Até já tem o teste. Acho que foi o mesmo que a gente fez no último vídeo. Vou criar aqui dentro um arquivo chamado de... Pode ser arquivo.txt mesmo. Então, é muito criativo. Então, testando... Vamos colocar um texto aqui, ó. Testando permissões arquivo.txt. Aí, ó, criamos o arquivo.txt. Esse arquivo.txt ele foi criado pelo root que está no grupo root. Vamos supor que eu quero dar uma permissão diferente para outras pessoas, outros usuários. Como é que eu faria isso aqui? Antes, vamos ver como que a gente pode criar um usuário. Você tem um comando user add, né? Você pode colocar aqui usuário Marcos. Então, criei esse usuário Marcos. Tá? Tem uma coisa que confunde muito aqui no Linux, é o seguinte: você tem user add e add user. Qual que é a diferença? Você viu que no primeiro, no Marcos, eu criei, mas ele não pediu para colocar a senha. Eu teria que digitar um comando chamado passwd para me colocar a senha. Nesse add user, ele já está criando o diretório home do usuário, que é tipo a pastinha pessoal do usuário, e já está pedindo para me configurar a senha. Então, sempre prefira o add user na hora que for criar as informações. Senão você vai ter que fazer o diretório, colocar a senha, tudo manualmente. Aí, enfim, agora existe o usuário Carol. Então, como é que eu vejo esse usuário? Lá naquele arquivo passwd que eu falei antes. Lá no final, ó lá. Carol. E tem um outro arquivo também, que é o shadow, que mostra inclusive a senha dela criptografada aqui, ó. Eu vou falar sobre isso mais para frente no curso. Enfim, o que eu quero fazer aqui? Primeira coisa, eu quero mudar o controle do arquivo para Carol. Quero que ela seja a responsável do controle aqui. Como é que eu posso fazer isso aqui? Change owner, ou seja, mudar o controle. Eu tenho que falar o usuário e o grupo. Se eu quisesse, eu poderia fazer assim, ó. O usuário permanece sendo root e o grupo é o grupo Carol. Pô, mas Carol não é usuário? É porque quando você cria um usuário no Linux, ele cria um usuário e um grupo com o mesmo nome. Então, no caso aqui, ó,
Se eu colocar isso aqui, ó, vai ser ela como usuário e como grupo. Olha só. Mudei, né, as permissões aqui agora, né? Agora ela é a dona do arquivo, o usuário que eu criei. Agora, como é que eu mudo essas permissões aqui? Tem duas formas. O comando é o mesmo, é chmod. Só que tem uma forma de você trabalhar baseada em letras, outra baseada em números. Então, eu vou explicar aqui a baseada em letras, porque em números eu acho meio complicadinho da gente explicar rápido aqui. Isso aqui é o seguinte, pensa que você tem três permissões. Leitura, R, gravação, W, e execução, X. Por exemplo, toda vez que tiver um script ou um programa que você precisar executar, ele tem que ter permissão X, senão ele não executa. Então, como é que a gente faz aqui? Nós também temos o usuário, que é o U, o grupo, que é o G, e os outros, que é o O, quer dizer O. Também tem uma forma de você colocar A, que significa todos. Não, mas que confusão. Vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que no grupo, que é esse aqui no meio, somente para o pessoal do grupo, eu quero dar permissão de executar para esse arquivo. Como é que eu faço? G, que é o grupo, mais X, permissão de executar. Para que grupo que eu quero dar permissão de executar? Se eu quero dar permissão de executar por padrão, né, para o grupo que está aqui. Se eu quisesse modificar, colocar para o outro grupo aqui, né, eu teria que novamente dar um change owner e mudar o cara do grupo ali. Então vamos dar um ls-l aqui, ó. Olha só, o arquivo ficou verdinho. Por quê? Porque agora ele tem permissão de execução. Podia ser um script, alguma coisa assim. Se eu quiser tirar essa permissão, de novo, só dá contrário, menos. Então tirei a permissão para o grupo. Vamos supor que eu quero dar agora uma permissão para todo mundo para gravar. O usuário já tem, só que o grupo não tem e os outros, né, que não está nem o usuário, o grupo também não tem. Então, ou eu poderia fazer, né, usar aí o grupo e os outros, né, ou eu posso usar A de todos. Então, A mais W. Para todos, permissão de gravar arquivo.txt. Olha só, olha lá, todos agora têm permissão de ler e gravar. O que acontece aqui? Essas três seções também podem ser representadas por números. Então, normalmente o R tem um valor de 4. O W tem um valor de 2 e o X tem um valor de 1. Então a soma desses caras aqui dá as combinações que você precisa. Por exemplo, aqui, ó, aqui está R e W, então eu tenho 6, somando esses dois. Aqui também eu tenho 6, aqui também eu tenho 6. Se eu quiser colocar todos também com permissão de execução, como é que eu poderia colocar? Se o X aqui é 1, então ficaria 7, 7, 7. E se eu quisesse manter a permissão de execução, por exemplo, só para o primeiro, só para os dois primeiros, para o usuário e para o grupo, e para o final não, tá? Ficaria 7, 7, 6. Tá? Vamos ver aqui, ó. chmod 776, arquivo.txt. ls-l, arquivo.txt. Olha lá. Esses dois aqui agora têm permissão de execução. Esse cara aqui não tem permissão de execução. Por quê? Porque a permissão de execução vale 1 e nós não demos esse valor aqui no final. Então isso aqui é um pouco confuso para muita gente no começo. Não precisa se preocupar. É só uma questão de prática mesmo. Tá? Uma questão de treino mesmo. Tem vários outros comandos. Eu sugiro que você dê uma lida na apostila que nós disponibilizamos como arquivos complementares. Tem comando para mudar grupo, né, para você criar novos grupos, para você trocar um usuário de um grupo do outro. Aí tem diversos outros tipos de comandos que são extremamente úteis. Só uma última coisa aqui, eu falei do ifconfig
anteriormente, mas eu não falei do seguinte: como que você desliga e liga a interface. A gente já tinha até configurado isso antes, quando a gente criou a máquina do Kali, mas só para reforçar aqui, ó, quando eu dou ifconfig a interface down, quer dizer que eu estou desligando ela. Quando você mudar um endereço IP, alguma coisa assim, normalmente é necessário fazê-lo. E up, você está ligando a interface de novo. Aí tem várias outras coisas que são importantes aqui, mas o que a gente precisava para o curso mesmo, para começar, é só essa introdução básica em relação às permissões, edição de arquivos, criação de diretórios. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fique à vontade, pode postar aí na comunidade, tal, que a gente responderá rapidamente, mas não deixe de dar uma lida para quem tiver dificuldade na apostila, vai ajudar bastante. Ok, pessoal? Então, vamos avançar para a próxima categoria. Até mais!